Olá, tudo bem com todos e todas que acompanham esse nosso canalzinho? Hoje eu estou aqui com uma amiga muito querida, uma amiga de muito tempo, que morava aqui no Brasil e que agora está morando na Itália, está morando em Bérgamo, bem no meio desse terremoto todo, e ela se dispôs de uma forma muito querida a colaborar com a gente aqui do Brasil, dizendo algumas coisas, nos dando alguma informação, para que a gente não caia no erro que muitos estão caindo de não acreditarem na pandemia, de não acreditarem que o isolamento é uma das únicas maneiras de controlar isso. Então, essa é a Débora Piva, eu vou passar para ela, eu quero que ela se apresente e comece a conversar com a gente. Nós vamos fazer bem light, tá? Com Beijo, certeza. querida. Te apresenta. Uhum. Oi, Suzy, tudo bem? Oi para quem estiver assistindo. É um prazer poder estar nesse momento colaborando, né? É, eu até me emociono porque, apesar de estar morando há mais de um ano aqui na Itália é, e ser cidadã italiana, eu também nasci no Brasil e tenho um grande amor pela minha pátria, né? Pelo nosso país. E, e a gente conversando, esses dias eu e a Suzy, nós falávamos da nossa preocupação, né, com uma série de pessoas que estão levando de uma forma muito leve essa situação toda. E como eu vivi isso aqui, tenho vivido isso diariamente, essa situação toda da pandemia desde o início. Hoje fazem por volta de 45, 46 dias que nós estamos em sistema de isolamento social, né? Sim. E isso foi um processo, né? E quando as coisas começaram a acontecer aqui na Itália, eu comecei a conversar com alguns amigos do Brasil e sempre fui informando o que estava acontecendo, de certa forma já na expectativa de estar alertando para o que poderia vir a acontecer no Brasil, né? Porque não sei se todos sabem, a Itália tem um sistema de saúde público excelente, né? Um dos Sim. melhores aqui da Itália, aliás, um dos melhores aqui da Da Europa. Europa. Uhum. Aqui na Lombardia, o Hospital Papa Giovanni XXIII, que é o hospital aqui de Bérgamo, e o Hospital Humanitas são hospitais de referência, assim como também em Milão existem vários hospitais de referência para a Itália, né, para toda a Itália, assim, são os melhores. Então, eles também sofreram muito o impacto de tudo que aconteceu, né, nesse período. E Sim. acho importante que a gente possa ficar atento para tudo isso que pode vir a acontecer também no Brasil se não houverem os cuidados. O Deb. Eu vou te chamar de Deb. Tá bom, tá Em bom. nome dessa Não tem nossa problema. longa amizade, eu não consigo te chamar de Débora. Vou te chamar de Tá bem, não tem Deb. problema. Me conta uma coisa. Hum. Aquilo que o prefeito, que os administradores de Milão, eu não sei se chamam prefeitos aí, acho que sim, fizeram de romper a quarentena em Milão, num momento que parecia que estava tudo meio sob controle. Aquilo não ajudou a dar tipo Tu te assim, referiu a quando isso, eu Suzy? não sei, eu acho que ele rompeu a quarentena em março ou fevereiro. E, na verdade, assim, naquele momento não havia quarentena ainda, Ah, tá? O que que acontece? No foi dia um movimento 23, contra a quarentena, então, para não é, acontecer. que na verdade assim, se tinha as informações da China, né, que lá estava acontecendo e como existe, vamos dizer assim, relações comerciais bastante fortes entre a Itália, principalmente aqui o norte da Itália com a China, né, num primeiro momento, assim, houve um movimento de algumas pessoas, não, vamos fechar a fronteira com eles não podem
E aí isso foi tomado de uma certa forma como se fosse algo de racismo, porque começaram a ver algumas piadas, algumas coisas bem desconfortáveis mesmo. Então, logo que se começou a... Aqui as pessoas têm uma consciência muito interessante, assim, sabe? Elas Sim, respeitam, né, as regras na sua grande maioria. Tem gente que discorda, os italianos têm por característica de se colocar, de colocar a sua opinião, né, mas eles, ao mesmo tempo, eles respeitam as figuras de autoridade. Aí o que aconteceu? No dia 23 de fevereiro, né, houve o fechamento das escolas públicas e privadas e também dos museus, das galerias de arte, né, esses sim, lugares onde reúnem um número muito grande de pessoas. Eles pensaram que essa seria uma medida importante, né, e que isso iria dar uma freada. Mas o que se viu foi que isso não foi suficiente. Por quê? Porque mesmo, e foi orientado, permaneçam em casa, né? Evitem ficar saindo, né? Mas as pessoas também não levaram muito a sério naquele momento. Não houve ali no próprio dia 23, assim, todo mundo correu para os mercados para fazer compras, essa coisa toda. E aí o nosso síndaco, né, que é o Giorgio Gori, daqui de Bergamo, porque assim, como é que... Deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu acho que é importante. Bergamo está na região da Lombardia, e na região da Lombardia nós temos, por exemplo, Milão, que é uma província, e é capital da Lombardia. uhum, Bergamo também é uma província, mesmo sendo uma cidade. E existe na província de Bergamo, são 242 comunes, que são cidades que pertencem a essa micro-região, vamos dizer assim, para ficar mais fácil da gente poder entender, como se fosse uma micro-região. Tá? sim, Então, existe, por exemplo, o síndaco, que é o responsável pela região. Assim como tem um prefeito que é da cidade, mas tem o sim, síndaco, tá? E que é o responsável, então, pela região. E eu me recordo dele fazendo um pronunciamento e dizendo que as pessoas deveriam ter cuidado, que não deveriam se expor, mas tudo bem, não tinha que não ia faltar alimento. A cidade não ficaria desabastecida, então que poderia todo mundo ir com calma. Aí começou a orientar para não entrar muita gente ao mesmo tempo no mercado, né? Algumas orientações assim, sim, que ainda não era necessário que se andasse de máscaras, né? Porque isso era para deixar, porque as máscaras sumiram, assim, né? Desapareceram. Agora, esta semana que voltou a ter máscaras para serem, na verdade, elas estão sendo doadas nesse momento, porque disparou o preço naquele momento, ficou um absurdo, assim, tu conseguiu uma máscara. Então, eu entendi o seguinte naquele momento, que eu deveria me preservar mais. E eu realmente fiz isso. Eu comecei a ficar em casa, né? Como eu sou psicóloga, eu podia atender meus pacientes online, resolver as coisas que eu podia ou pelo celular, pela internet, né? Evitando ao máximo sair. Mas em alguns momentos eu precisei ir ao mercado, né? E, e tipo assim, depois de uma semana inteira, eu fui um dia ao mercado, e outro dia eu precisei ir no correio. E aí me chamou a atenção que eu imaginava que a maioria das pessoas estaria em casa, mas não. Muita gente estava circulando. sim, E eu pensei para mim, isso não vai dar coisa boa, isso não vai acabar bem. Mas, né, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o que foi recomendado, eu vou para casa. E aí, no dia 1º de março, foi decretado a zona vermelha, né? Porque já havia algumas cidades pequenas dessas comunes, né? Que estavam com um número já elevado de pessoas contaminadas. Houve inclusive uma cidade, eu não vou citar o nome, que o hospital fechou, né? Mas ele fechou só por meio-dia e transferiu os pacientes aqui para o nosso hospital de Bérgamo, né? E o que aconteceu? Muitos médicos e muitos enfermeiros ali adoeceram, porque não nossa, estavam preparados
né, para essa virulência tão grave, Meu né, Deus do com céu. essa velocidade tão grande com que foi o processo de infecção, de contaminação. Tu tem o dado de quantas pessoas já faleceram aí nessa cidade que tu está, Debbie? Em Bérgamo, Olha, não enquanto cidade, mas enquanto província, enquanto tá? província. Eu vou passar os dados assim atualizados de ontem, porque Tá, todos os dias sai um boletim depois das 6 da tarde, tá? sim, Então isso aqui é dados de ontem. Eu vou falar primeiro dos dados da Itália, depois eu falo também os da província de Bérgamo, tá? tá. Então, nós temos um total de casos, 135.586 pessoas infectadas aqui na Itália, tá? Os casos. Aí nós temos atualmente um total de casos positivos, tá? De 94.067 pessoas na Uhum. Itália. 24.392 pessoas curadas e mortos. Nós temos 17.127 Meu mortos Deus. até agora. Na Isso é um Itália. número na Itália, tá? Meu E Deus. em isolamento desse número total que eu te passei, dos 135.586, eu tô desmembrando, Sim, né, sim. as classificações. Em isolamento domiciliar, nós temos 61.557 pessoas que estão infectadas e estão sendo tratadas nas suas casas, porque o sintoma delas não está Sim, tão grave no sentido de precisar de respirador de sim. oxigênio, porque há uma insuficiência. O grande problema é quando atinge a insuficiência respiratória. E aí, esse é o problema, é a quantidade de pessoas que necessitam simultaneamente de uso de aparelho ou de serem intubados quando são os Sim. casos mais graves, E né? leitos de hospital, né? De Sim, exatamente. leitos. Isso tudo é, né? Eles têm agora encaminhado, eu não saberia te dizer um número, tá? Mas eu sei que eles têm levado tubos de oxigênio com máscaras de oxigênio para aqueles que não estão tão graves em casa, tá? Sim. Então, o número de internados com sintoma são 28.718. Em terapia intensiva, 3.792 pessoas. Cabe salientar que agora nós estamos no melhor momento, Nossa. vamos dizer assim, entre Sim. aspas, e os números ainda são muito altos, mas no sentido de que agora, vamos dizer assim, começou a haver uma pequena queda, né? Então, deixa eu ver aqui com relação a... eu tenho um outro dado importante, que eu acho que é muito importante a gente ficar atento a isso. Por exemplo, na União Europeia, o número total de infectados confirmados até agora são Meu Deus. 687.236 pessoas, com 52.824 mortos a nível de União Europeia. A Itália, até agora, estava na liderança, infelizmente. Neste momento, ela começa a sair desta posição, graças a Deus, né? E esse número, então, começa a Sim. diminuir, né? Parece que a Espanha está começando a Por quê? explodir. Por que isso? O que acontece? Aqui mesmo, por exemplo, Bérgamo começou a ter os números mais altos primeiro do que Milão. Milão ainda, as pessoas ainda estavam indo aos cafés, ainda estavam, tipo assim, levando essa vida normal. Eu sei dessa informação porque eu tenho uma grande amiga que mora em Milão e nós nos falávamos diariamente e ela me dizia, olha, o pessoal ainda está indo para os cafés, não estão levando muito a sério. Eu dizia, meu Deus, aqui a coisa está ficando séria, aqui as pessoas estão morrendo, né? O Sim, hospital já não está dando conta, eles não estão dando conta. Eu dizer para ela, porque o que acontece? Quando uma pessoa vai para a internação, ela fica, em média, no mínimo 2 a 3 semanas.
Uma Sim, média de mínima de 2 até 3 semanas. E por quê? Porque como ela não consegue respirar, ela está com insuficiência respiratória, porque há um processo de pneumonia bilateral, que eles chamam. Os 2 pulmões não dão conta, ela precisa desse sim, de auxílio por oxigênio. máquina, né? Sim, A máquina, então, é que vai fazer o trabalho do dos pulmão. pulmões. Então, esse número crescendo da forma como cresceu, foi uma situação, assim, muito séria aqui, Sim, né? sim. Por exemplo, assim, chegou um momento em que o número de mortos superou a capacidade do cemitério de poder Nossa, acolher. Aí, o crematório, que foi reformado 2 anos atrás, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele meu tem Deus. capacidade para cremar 25 corpos. Ele não estava dando conta. Então começou a acumular o número de pessoas que vieram a óbito, né? E eles não tinham condições de cremar todo mundo. Então o que que aconteceu? Foi uma das cenas mais tristes que, que eu pude ver, né? Quando os caminhões do exército levaram Os caixões. 75 caixões com corpos, né, de pessoas aqui da província de Bergamo para serem cremados em outras comunes ou em outras regiões, inclusive não era mais nem aqui na Lombardia, já foram para outras regiões porque não estava dando conta. E isso aconteceu em 3 momentos. Em questão de 10 dias, 3 comboios de caminhões do exército levaram pessoas para serem cremadas, então, em Eu outras fico, províncias, eu né? fico só pensando, Deb, o grau de trauma que toda uma população vai viver pós-tragédia, né? E assim, Essas Suzy, tem famílias. uma outra coisa bem séria aí, que eu fui me dando conta, e isso me sensibilizou muito, há cerca de 2, 3 semanas atrás, quando isso começou a acontecer, que, ah, que foi o seguinte: pensa, as pessoas, quando começavam a piorar o quadro em casa, eram buscadas, porque aqui funciona assim, tu não leva direto, tu não leva para o hospital. Tu tem que Sim, chamar o médico de família, entrar em contato com ele, passar todas as informações e ele vai avaliar se ele precisa ir até lá ou se ele manda uma ambulância, enfim. Então, havia sempre equipes que vinham buscar as pessoas nas suas casas e levar, então, para os hospitais. O que acontece com essas pessoas que vieram a falecer? Os familiares não puderam se se despedir delas. despedir. Elas Não houve estavam, velório, não houve. não, Uhum. elas ficaram em isolamento. Então, só entrava em contato com elas os médicos totalmente equipados e enfermeiras protegidos, né? E a pessoa ali em isolamento. Então, uma grande maioria acabou vindo a falecer sozinhos, o que é muito triste. E aí as famílias não podiam fazer os atos fúnebres Olha, velórios e nem acompanhar, né, na para a cremação. verdade. Nada disso foi possível. Mas deixa eu só Ah, concluir desculpa, não, só rapidinho assim. E sim. aí esses corpos todos foram cremados e na semana passada eles retornaram, né? E houve então uma homenagem feita pelo arcebispo daqui de Bérgamo, né? Então, onde só algumas autoridades estavam presentes, não pôde ir a população junto. Eles fizeram no dia 31 também uma homenagem, né, de 1 minuto de silêncio, algumas coisas assim, mas já foi dito pelo Giorgio Gori que assim que tudo isso passar, né, que Sim, voltarmos a um cotidiano, vamos dizer assim, será feita uma homenagem para todos esses que morreram em função sim, do coronavírus, né? porque viver o luto Então, é tão importante, né? Viver o luto. é, é exatamente, né? O processo todo, né, de luto, processo simbólico da despedida, né? E essas famílias todas foram privadas. Houveram casos onde teve um caso
num casal de idosos que não me recordo se foi ele ou ela que faleceu e 2 horas depois o outro parceiro faleceu, né? Nossa. Então, de famílias, Sim, né? famílias Várias pessoas inteiras na muitas vezes. família, né? Que, vamos dizer assim, foram contaminadas, porque tem os graus, né? Por exemplo, eu, se não fizer um teste, eu não sei se eu fui contaminado ou não. Eu até agora não tive Não tem nenhum sintomas. problema. Eu posso estar assintomático, Uhum. assim como eu posso ter desenvolvido de uma forma muito branda que eu nem notei. E eles não estão Entende? fazendo testes assim em grande Hum, quantidade, né? Não, porque não tem como fazer nesse momento dessa forma tão, vamos dizer assim, Em massa, digamos, em não. massa. Mas, agora deixa eu ver se eu consigo te dar esses dados com mais exatidão. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui pelo meu computador. Mas não te Porque, preocupa se tu não não, achar. não, eu vou tentar aqui localizar rapidamente, porque o que que acontece? Ontem saiu uma reportagem também bem importante, comunicando que em Pavia, a Policlínica de São Mateus está em fase final de uns testes que é feito através de um exame de sangue, um exame sorológico, né? Onde eles conseguem detectar quem teve o sintoma, né? Quem teve Hum, e se desenvolveu anticorpos neutralizantes. opa, isso é interessante. Né? Isso é interessante. Isso é Então, um agora nas passo. 2 próximas, muito importante, daqui a 2 semanas, mais ou menos, isso já deve estar totalmente legalizado, então eles vão poder Sim, começar a fazer os testes. Para quê? Para saber quem é que já tem imunidade e quem ainda não tem imunidade. sim, Né? sim. Eu fico pensando, querida, pensa na nossa situação aqui no Brasil, que Uhum, a gente sabe o quanto o Brasil é desigual, né? Socialmente uhum. desigual. E nós estamos vivendo um processo de negação absoluta. Os líderes Uhum, estão negando. uhum. Os líderes estão incentivando muitas vezes as pessoas a romperem a quarentena. Sim, mas deixa eu te dizer uma coisa importante, assim, por ter passado pelo processo aqui. Né? Uhum. Inicialmente, também foi dito aqui que algumas pessoas eram mais sensíveis que os idosos e as pessoas que tinham alguma doença crônica, né? Uhum. Então, essas Sim, pessoas eram as que o estavam grupo de sendo risco. afetadas, o grupo de risco, exatamente. E que, para as demais pessoas, provavelmente seria como uma gripe, para alguns mais forte, para alguns mais... Então, também não se fechou imediatamente nem as fronteiras, assim como também Sim. não se suspendeu o trabalho. O que se foi suspenso foram as universidades, as escolas, desde o jardim de infância, né? E os locais públicos como galerias, bibliotecas, museus, isso tudo foi fechado. As igrejas, inclusive, foram fechadas também. Né? Foi suspenso, foi uma das coisas que foi imediatamente suspenso, porque são locais que aglomeram mais pessoas, Uhum. né? Sim. Então ficou suspenso as missas, os cultos, né? Mas aí o movimento que começou a acontecer entre, por exemplo, os católicos, os cristãos, os protestantes, começaram então a fazer esses encontros via ah, Facebook, Sim. Zoom, né? Sim, Foram sim, claro. encontrando meios de poder seguir em oração, esse movimento É, todo muito forte que veio acontecendo também. Né? sim. Então, o que que acontece? Os nossos governantes aqui também foram se dando conta, à medida que os dados foram sendo É. velozmente, foram crescendo, eles foram se dando conta que eles tinham que tomar medidas, né? Então, por exemplo, no dia 1º de março foi decretados alguns lugares, como a zona vermelha, Bergamo estava na zona laranja, ainda não era considerada zona vermelha, mas no dia 9 de março foi feito o decreto, se chama "Eu resto a casa", que quer dizer eu fico em casa,
né? Sim. Então, nesse momento, foi dito para a população, fique em casa. E começou todo esse movimento. E, em seguida, os restaurantes que ainda estavam abertos, os aeroportos, os negócios, as empresas, as lojas foram fechando, né? Foi logo em seguida, foi dito, fecha tudo. No dia, na verdade, foi no dia 22 de março que foi dito, basta, fecha a Itália, fecha a fronteira. E aí, o que aconteceu a partir dali? Se fechou também as cidades, tu não podia mais sair da tua cidade. Eu, por Sim. exemplo, não posso sair de Bérgamo e ir aqui ao lado, e a Ponte Arânica, e a Gorli, e a qualquer outro lugar, não posso. Nem eles podem vir para cá. Sim. Porque essa foi a medida extrema que eles tiveram que tomar, Porque né? estava acontecendo contaminação entre as Muito. cidades, né? Sim, Provavelmente. porque daí tudo. E aí, assim, não adianta dizer fica em casa e muitas pessoas ainda tentando É. sair para trabalhar, essa coisa toda. Então, o que começou a acontecer? Só pode sair para 4 situações: ir ao médico, se tu tem uma consulta que não pode ser transferida, ir ao mercado para te abastecer tua casa, e aí é uma pessoa por família que pode ir, não pode ir tipo mãe, pai, filho, não, Sim. passear no mercado não Sim. pode, né? É uma pessoa que vai ir na farmácia, né? E em caso de, por exemplo, se tu tem um familiar idoso que está sozinho, que ele precisa de ajuda, então tu pode ir até lá, Sim. né? E eles começaram a ter E tem medidas mais fiscalização, restritivas. Debbie. Tem Tem fiscalização. fiscalização. Tem Sim. fiscalização, eles, a polícia está na rua, Sim. assim, agora até menos, mas no início ficava passando carros com alto-falante da polícia dizendo fique em casa, não saia, né? Todas Sim. essas orientações, assim. Uma coisa boa que eu queria, uma notícia boa, tu já deve ter Hum? talvez visto pela internet, mas eu vou só reforçar uma notícia boa aqui da América do Sul, é que a Argentina praticamente conseguiu reduzir a sua curva e Uhum. porque a Argentina conseguiu fazer isolamento total. Eles fizeram Uhum. realmente, fecharam tudo, Sim. tiraram todas as pessoas das ruas, todo mundo ficou em casa. O governo da Argentina apoiou as empresas, né, pequenas empresas Uhum. que poderiam ter problemas econômicos, apoiou os trabalhadores, enfim, eles conseguiram, fecharam absolutamente tudo e a Uhum. curva deles então começou já, declinou, praticamente estão com a epidemia, a pandemia sob controle. É, deixa eu esclarecer uma coisa importante aí, que é o seguinte: existe um ciclo que é a contaminação, o período de incubação, que leva Sim, de 5 até 14 dias, né? E aí começam a aparecer os sintomas, e eles podem ser leves inicialmente, né? Então parecem brandos, mas depois podem, de uma hora para outra, estourar, né? Se uhum, tornarem graves. Então, e esse tempo de recuperação, ele leva de 3 semanas até mais, tá? Dependendo do caso. Então, se a gente for pensar aí, nós temos pelo menos 5 semanas. Então, aí no Brasil ainda não fechou esse ciclo, entendeu? nem começou, Os sim, primeiros casos começaram e muita gente ainda andando por tudo e tal, né? sim, Então, eu espero, sinceramente, que como o Brasil, mesmo que não esteja totalmente fechado, não esteja totalmente as pessoas em casa, eu sei de muita gente que está respeitando, muita gente que está em casa, né? Eu entendo porque aqui a preocupação com relação à economia também foi grande, entende? Por isso eles não fecharam logo, porque eles não achavam que pudesse tomar a proporção que tomou. Então, a minha opinião sincera é a seguinte: aprendam com aquilo que foi o nosso erro. hum, Porque há 2, 3 dias atrás, houve uma sim, entrevista, né, onde se falava sobre isso. Quais foram os erros? Quem são os responsáveis, os culpados? Então,
na verdade, se começa a ver que há um número maior de responsáveis, inclusive dentro na própria população. Entende? Que, por Lógico. exemplo, quando foi dito, fica em casa e as pessoas continuaram saindo, né? A demora, entende? De fechar as fronteiras. Porque tu Sim, vê, foi praticamente um mês depois que se fechou a Itália. Depois de um mês, né? sim, sim. Então, esse um mês estava sendo contaminado. Então, o que Claro. nós estamos vivendo agora ainda é efeito disso. Mas os números começaram agora a ter uma diminuição. Queres ver, por exemplo, aqui em Bérgamo, na variação diária de ontem, a província de Bérgamo ontem teve 53 casos apenas. Isso é Sim, menos de uma pessoa, é 0,5, entendeu? sim, Como se fosse assim, não é mais. Então, isso sim. começa a Tá, ser tá diminuindo. Vocês estão um dado conseguindo diminuir. importante. Sim, Então, por exemplo, aqui na Lombardia, durante todo esse período, se teve dos casos todos, que é esses 135.576, 18,1% de taxa de mortalidade foi aqui na Lombardia, principalmente aqui na província de sim. Bergamo, entendeu? O número foi muito alto aqui. Na É. Itália como um todo, como teve regiões que foram menos, tiveram menos uma índice de mortalidade, foi 12,6, mas isso ainda é muito alto, Sim. né? Esses Eu números. vou te propor, querida, que a gente faça um novo encontro mais Uhum, adiante, porque nós aqui no Brasil vamos estar com uma outra realidade e eu sim. espero que vocês aí estejam sob controle, porque eu acho que Uhum, só nos resta falar a respeito disso sim, e tentar sim. trocar ideias, né? Isso pode Claro, ajudar o que, muitas claro, pessoas. eu entendo assim, né, Suzy? A gente sabe que não é todo mundo que realmente pode parar e a gente sabe que tem um número significativo de pessoas que precisam estar neste fronte. Por exemplo, aqui todo o nosso abastecimento foi mantido. Então, o que ficou funcionando? As empresas e indústrias de alimento e da agropecuária, os Sim, produtores, esses seguiram trabalhando, mas com uma série de cuidados, né? Então, agora eles estão começando a falar no em quando será a reabertura. Não tem uma data definida, vai depender dos números, né? Se eles se mantiverem assim, se pode fazer, mas eles estão dividindo em duas fases. A primeira fase de reabertura, provavelmente, se continuar os números a se manterem e baixando, né? Vai ser sim. depois da Páscoa e vai ser para as empresas de atividade de produção, Sim. né? O Essas governo está são, assessorando esses empresários que fecharam? sim, eles não só estão assessorando, né, orientando e verificando tudo isso, assim como, por exemplo, eles agora estão oferecendo um bônus, Sim, alimentação, né, para os cidadãos, as sim, pessoas que estão em necessidade, que não têm, que o trabalho nesse momento deles está parado. Então eles não vão sim, ficar sem, entende? sim, E aí a segunda fase, só para completar aquela questão das sim, fases, a segunda fase está, vamos dizer assim, prevista, se isso tudo for melhorando, para depois do dia 4 de maio. E ela envolve uma remodelação das medidas de transferência e saída, porque agora o que acontece? O que eles estão dizendo? Permaneça em casa. Não é porque esses números começaram a melhorar que todo mundo pode sair na rua. Não. sim. Permaneça em casa. Continuam as mesmas medidas restritivas e as máscaras agora são obrigatórias. É. Continua isso, sair uma pessoa por família, né, para ir ao mercado, não pode sair duas, três pessoas, né? Então, isso o primeiro-ministro, né, o Conte, colocou ainda ontem, né, que este início de
saída, de poder sair de casa, ele vai ser gradual e vai ser Sim. com muita prudência, porque Para não começar o não, ciclo de novo, de novo, exatamente, né? porque o vírus não foi derrotado ainda. É. Um ponto E os importante que eu biólogos gostaria de falam, colocar né, na curva que volta, né, na recontaminação. então tem uma outra coisa bem importante que foram feitas pesquisas na cidade de Turim, né, e nos hospitais, e, enfim, os especialistas fizeram e lá eles foram percebendo que um item muito importante que contribui para a imunidade das pessoas é a vitamina D, tá? Isso, o As sol. pessoas que Uhum. estavam que na verdade não é uma vitamina, ele é um hormônio. Se tu quiseres, eu Uhum. posso até te passar. Eu te passei ontem um Sim, áudio, o né? áudio, Um sim, sim, áudio de uma sim, entrevista excelente de um sim, especialista. Pode mandar adiante, porque é sim, muito sim, eu já, interessante tudo que ele coloca ali. Então, o que acontece? O que eles perceberam? Que as pessoas que se recuperaram bem e com mais rapidez, elas tinham um bom índice de vitamina D no uhum, organismo. Os idosos e as pessoas que tiveram problemas de mais gravidade em termos de insuficiência respiratória estavam com nível de vitamina D baixo. sim, Então, o que ele coloca como uma saída importantíssima para o Brasil é que os médicos, enfermeiros, essas pessoas todas, os policiais, todos os que estão expostos devido ao seu trabalho, tenham que tomar uma dose altíssima de uhum, vitamina D para poder equilibrar. Não, o ideal é que todos nós ficássemos 10 minutos por dia, pelo menos na hora do uhum, meio-dia, sem isso. proteção, para pegar. Isso não causa câncer, né? Não, Mas não esses é, 10 minutos, entendeu? Para absorver, ativar a vitamina D no nosso organismo. exatamente, Mas a gente fazendo isso levaria 2 meses até que a gente atinja o nível legal, aceitável, né? exatamente, do nível de imunidade. Então, o Sim, que acontece? É importante, isso é eu penso que é como assim, é um presente de Deus para nós. Por quê? sim, Porque o sol é o não tem sol, custo, é, entendeu? As pessoas que moram em condições mais precárias, em favelas, né, elas podem ficar 10, qualquer um pode. qualquer Então, pessoa não pode. qualquer pessoa, porque esse é um vírus que atinge tanto ricos quanto pobres, todo mundo está sujeito a ser É. contaminado, É. A né? questão é o isolamento, né? Que Exatamente. muitas vezes numa favela não é possível. Mas as É, pessoas das comunidades estão num grau de organização tão grande que essas sim, pessoas tenho sempre visto isso. viveram praticamente sem governo, né? Porque o governo Uhum. praticamente não, o Estado não chega na favela, né? Uhum. Com os benefícios. Querida, vamos nos despedir. Eu te Vamos. deixo agora a dizer a tua última mensagenzinha deste vídeo, porque nós vamos gravar outro. Sim, Eu agora vou te podemos. pegar sempre, nós vamos fazer É, um contato mais direto para tá que tu certo. saiba como é que estão as coisas aqui. Aqui também a gente Uhum. já está usando máscara. E Sim. eu, como faço parte do grupo de risco, estou isolada há muito Uhum. tempo já, desde que começou a coisa, né? E, Uhum. enfim, se despede por hoje e a gente vai falar de novo outro dia. Tá certo. Bom, para finalizar, o que eu tenho para dizer realmente é a importância do cuidado que cada um, da responsabilidade que cada um tem sobre a sua vida, sobre sua saúde, a saúde dos seus familiares e de todos que estão ao seu redor. Porque se nós nos damos conta da importância e avaliamos, realmente eu preciso sair ou eu posso permanecer? Eu posso ir eventualmente no mercado e me abastecer por um número maior de dias, quem sabe de 2 semanas, e não precisar ir com tanta frequência ao mercado? Sim, eu posso me organizar e fazer isso. Então eu vou fazer isso. Isso é responsabilidade. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, se você não precisa sair, não saia. Se não for estritamente necessário, fique em casa. Realmente Isso. fique em casa. E se tiver que sair, use sim a máscara. Use aquelas luvas descartáveis também,
entendeu? Que também ajudam na proteção. Depois faz a sua higiene, lave bem as suas mãos, que a gente está careca de ouvir isso, mas isso é fundamental, né? Então, acho que se a gente fizer essas medidas, com certeza o número de infectados vai diminuir e o número de pessoas que ficam numa situação de fragilidade, vulnerabilidade e risco de morte vai diminuir. Eu desejo isso de todo o meu coração para o Brasil. Eu fico feliz que aqui na Itália, apesar de ser uma luz muito tênue ainda no final do túnel, a gente já tem uma luzinha, né, acesa de que as coisas vão começar a melhorar. Eu desejo o melhor para todos. Um Muita beijo, saúde. querida. A gente vai se falar de novo. Fica Falou. bem, fica aí. Tu também. Beijo grande. Eu vou